Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nossa programação continua. A gente fala agora com o setor de café, a gente vem acompanhando de perto aqui no Notícias Agrícolas a condição do Parque Cafeiro, depois daquela geada do dia 20 de julho. A gente acompanha também a evolução dessa nova massa de ar frio que pode e que tem como tendência a avançar para as áreas de café novamente até o final dessa semana. Mas na semana passada, logo que a geada aconteceu, o Silas Brasileiro, ele é presidente do Conselho Nacional do Café, esteve em Minas Gerais, ele participou, acompanhou a ministra Tereza Cristina na região, fez um sobrevoo lá para entender melhor o impacto desse frio e entender também o que está acontecendo, qual que deve ser o impacto, o que a gente deve observar daqui para frente. E hoje ele conversa aqui com Notícias Agrícolas para contar justamente isso, as medidas que o governo, junto com o CNC, trabalha e busca, para trazer esse suporte para o produtor, para contar para a gente o que ele e a ministra observaram lá em Minas Gerais. Então eu convido aqui para conversar com a gente hoje o Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café. Silas, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Virgínia. É uma oportunidade muito boa de nós informarmos os nossos produtores sobre o que está acontecendo e evitar, inclusive, alguma especulação que normalmente ocorre num momento como esse. Então, nós temos tido a responsabilidade, como presidente do Conselho Nacional do Café, representando, então, a produção de café do nosso país, de manter um contato muito estreito com membros do CTPC, Conselho Deliberativo da Política do Café, e, sem dúvida, presidido pela nossa ministra Tereza Cristina. Esse sobrevoo que nós fizemos, ficamos o dia todo, e ouvimos também diversas lideranças, foi para uma avaliação prévia. Nós estamos procedendo estudos para que os nossos produtores possam ser atendidos e possam ter a tranquilidade de que o governo e as lideranças, as nossas cooperativas, todos estão atentos aos prejuízos que, sem dúvida, já foram causados e agora com a possibilidade de outra frente fria que poderá acontecer amanhã ou depois, 29 ou 30, segundo alguns meteorologistas, com mais intensidade do que a do dia 20. E levantando o que nós vimos no sobrevoo que nós fizemos, visitando várias lavouras também aqui na região do Cerrado Mineiro, ouvindo lideranças, inclusive do Espírito Santo, lá da região de Mogiana e Minas, que é a nossa cooperativa Cocapé, que atende realmente a duas regiões importantes, nós estamos, então, levantando dados para ver o que é possível fazer, o que isto irá custar, quais serão os recursos que ficarão disponíveis e, sem dúvida, é um projeto que tem que ter efetivamente muita sensibilidade, porque nós podemos notar que tem lavouras que foram atingidas de maneira mais superficial, nós falamos geadas de capote, outras de canela, outras geada negra. Então, há uma variação muito grande de procedimentos a serem feitos. Isso implicará, sem dúvida, em recursos para esses produtores. Alguns gastando menos, outros gastando mais. Qual é a intensidade, qual o prazo que deverá ser estabelecido para que o produtor possa ser atendido e ter recursos da própria propriedade dele para cobrir esse financiamento que ele vai obter agora. E o cuidado também com relação a áreas pequenas e áreas grandes. Nós vimos lavouras aí de 400 hectares que foram dizimadas. E vimos lavouras de 10, 15, 20 hectares também na mesma situação. E tem dois princípios aí que têm que ser observados. Nós não temos recursos, não temos de forma nenhuma como obter recursos para atendimento a todos. Mas nós queremos atender esses 78% de pequenos produtores com prioridade. Isso é realmente uma meta que nós estamos perseguindo, porque eles não têm outra fonte de renda, eles não têm crédito para continuar a sua atividade. Então temos que dar uma atenção especial aos pequenos produtores e, sem dúvida, um limite para os produtores maiores também. Eu creio que devemos atingir a todos, pequenos, médios e grandes, mas com essa preferência para os 78% de pequenos produtores. Então nós estamos estudando realmente qual será o valor para ser liberado para cada produtor, dependendo da intensidade da geada, como ela atingiu a lavoura de cada um. Estamos discutindo também essa questão
que é muito... Foi desconsiderada ao longo desses 15, 20 anos. A última geada que nós tivemos, que realmente repercutiu muito, foi em 94. Fora isso, nós começamos a cultivar café nas beiradas de riachos, de lagos, em terreno não próprio, por exemplo, terreno brejado, terreno úmido. E isso, então, nós achamos que não viria mais geada no Brasil. Nós vamos ter cuidado com essas áreas também, porque não é justo você correr o risco e depois transferir essa responsabilidade para lideranças ou para o governo. Então, nós estamos observando essa questão do zoneamento também, que é muito importante. Embora lavouras em terrenos mais elevados, com maior altitude, também foram atingidas, mas tem aqueles de risco maior. Então, nós temos que avaliar valor a ser liberado de acordo com o sinistro que aconteceu, qual o prazo a ser considerado e o maior crédito possível. Nós sabemos de recursos do Funcafé, que ainda não foram aplicados, valores consideráveis. Então, nós devemos fazer, tão logo a ministra retorne agora, no início da próxima semana, e dependendo do que vai acontecer amanhã e depois, nós vamos concluir um projeto para apresentar para que a ministra possa, sim, ter segurança sobre decisões a serem tomadas. Mas a preocupação nossa é a maior abrangência possível para que o produtor possa se sentir tranquilo e saber que tem governo, tem lideranças, tem as nossas cooperativas que se preocupam efetivamente com o dia a dia para que ele continue na sua atividade. Nós vimos aí considerações, inclusive, feitas por órgãos governamentais em que realmente não correspondem à realidade. Nós vimos várias fotos foram colocadas que, na verdade, representam um número menos expressivo do que aquilo que aconteceu. Então, há muita especulação, por isso nós temos que ter o sentimento de fazer tudo tecnicamente e precedido de um laudo, que deverá ser um laudo oficial também, relatando efetivamente aquele sinistro naquela propriedade. Eu acho que assim nós estamos com responsabilidade aplicando aqueles recursos que nós temos. Além de definir prazos, temos que definir também taxas de juros. Nós sabemos que muitas lavouras terão que ser replantadas, terão o seu arranquio. E, logicamente, o produtor não terá nenhuma renda para cobrir nenhuma taxa de juros inicialmente. Então, tudo isso está sendo avaliado e estamos levando, então, uma pauta bem ampla agora para discutir lá no nosso Ministério da Agricultura e, efetivamente, já dando andamento, aguardando, sim, o que acontecerá nesse final de semana. Mas não vamos deixar para a última hora para tomar providências e para buscar soluções. Tudo aquilo que é possível, que a gente acha que pode realmente resultar em benefício para o produtor, nós estamos enumerando, estamos colocando numa ordem decrescente para que a gente possa, sim, ter essa condição de, quando sentar para fazer um projeto, já termos um conhecimento maior, mais profundo do que efetivamente aconteceu dia 20 e poderá acontecer agora, final de semana. Então, isso realmente é muito importante. Quando nós falamos zoneamento, nós devemos lembrar o seguinte: para mim, um dos maiores meteorologistas que nós temos no Brasil é o professor Molion. Ele está colocando a possibilidade de geadas em agosto e setembro. Então, se nós não tivermos cuidado realmente com plantios novos ou recomposição de lavouras em áreas de risco, nós já temos o risco pela frente previsto agora em agosto e setembro. Então, é muita responsabilidade e a gente tem que ter muito cuidado nessas decisões a serem tomadas para que o grande beneficiário seja o produtor, para que ele continue na sua atividade, que ele possa ter renda para sua manutenção, porque isso é básico. A cafeicultura nossa é a mais evoluída, temos investido muito em pesquisas. Esses últimos anos agora investimos 250 milhões, são recursos do Funcafé, para produzirmos com um custo menor e uma produtividade maior. Então, para sermos mais competitivos no mercado, não podemos, então, jogar isso fora. Então, tem sido um trabalho extenuante esses dias, e recebendo ligações permanentes dos nossos produtores, mas procurando a oportunidade, Virginia, que você está nos dando através de Notícias Agrícolas, é importante para chegar uma informação correta para o produtor e ele saber que aqui em Brasília nós estamos preocupados, sim,
em fazer aquilo que seja melhor para ele, para que ele se sinta realmente gratificado com a sua representação. Silas, o senhor trouxe um parâmetro geral aí do que está sendo levantado. Eu tenho algumas questões para perguntar para o senhor. Primeiro de tudo é justamente isso que o senhor falou. A gente recebeu muita imagem, muita foto, as imagens, quando você olha assim de primeira, elas realmente chamam muita atenção. Fazia tempo que a gente não via cenas como essa, né? Indo até lá, a primeira impressão assim que o senhor teve, né? Eu sei que os dados ainda estão sendo levantados, a gente ainda precisa esperar pela chuva lá em setembro para ver como é que essa planta vai responder, mas fato é que a gente teve essa onda de frio que atingiu o Parque Cafeeiro, né, Silas? Mas qual é a gravidade? A gente já consegue saber qual é a gravidade do problema, o nível de preocupação que a gente precisa ter com a safra de 2022? Olha, como nós estamos agora ainda nesse processo de levantamento e não aprofundamos tanto ainda, porque nós estamos aguardando exatamente o que poderá acontecer no final de semana, e aí sim nós vamos aprofundar, mas eu posso estimar que nós vamos oscilar entre 10% a 20%. Eu creio que não será menor do que 10% e nem maior do que 20% também. Então, nós estamos dentro disso aí. E o que nós temos visto nesses sobrevoos que temos feito, inclusive discutindo isso com a ministra, nós observamos, foi o que eu estou te dizendo. Então, quando a gente lembrava das imagens publicadas e olharmos lá e víamos as lavouras, então muita lavoura, às vezes na escarpa, quando o terreno ficava mais em declividade, então teve ali 10% atingido, 5%, então, e bem superficial. Poucas lavouras realmente com as imagens drásticas que nós vimos aí aconteceu. Então, e nós percorremos aí uma área muito grande mesmo. Inclusive chegou até um líder de uma cooperativa dizer para nós, seria melhor a ministra não chegar aqui agora, porque tudo que ela viu lá e o que ela está vendo agora, com os próprios olhos dela, não chega realmente àquela extensão que foi publicada. E foi isso que a gente conversou. Mas não importa o tamanho, qualquer que seja o tamanho, nós vamos fazer um projeto que possa atender a todos. E isso com muita responsabilidade. Mas para tranquilizar, eu acho que nós jamais vamos passar de 20% e não será menos do que 10% também. Então, é uma variação grande, nós gostaríamos que fosse uma variação mais próxima, mais precisa, mas só não foi feito exatamente porque nós temos agora esse final de semana que poderá mudar realmente tudo aquilo que nós estamos pensando e trabalhando para que o produtor seja o grande beneficiário. Esse 20% que o senhor traz para a gente é no potencial de perda para a próxima safra, é isso, Silas? Não, são de lavouras, sim. De lavouras afetadas. Mas lavouras também que foram atingidas pela geada, né? Tá. E paralelo a tudo isso, a gente tem esse problema com a seca que a gente vem observando desde o ano passado, né, Silas? Eu te pergunto isso porque essa solução que o senhor está indo junto ao MAPA, né, está buscando junto com o MAPA, para trazer para o produtor, é um auxílio na reforma, de apoio para a reforma do Parque Cafeeiro, para as plantas que precisarão ser replantadas, ou também deve ter alguma medida aí na ajuda de comercialização daqui para frente, tendo em vista que muito produtor travou a safra para o ano que vem, para os próximos anos, com as altas do ano passado, e a gente tem notado que o mercado está bem travado nesses últimos dias, Sila. A gente deve ter aí esses dois suportes produtor. Como que o senhor está avaliando essas duas questões? São duas questões bem distintas. Eu acho que devemos atender, sim, aquelas lavouras também que foram danificadas em função da seca muito grave que nós tivemos. Já tínhamos, inclusive, feito uma previsão sobre o valor necessário, destinado recursos para cobrir exatamente essas lavouras que realmente foram mais atingidas pela seca prolongada. Isso foram 160 milhões que foram colocados à disposição para os produtores. Agora, com relação ao mercado futuro, cada um de nós tem uma visão diferenciada. Eu acho que, na verdade, quando você não tem nenhum negócio melhor, desde que você esteja pronto para correr o risco, do que venda futura. Mas a venda futura, ela tem que ser feita dentro de princípios técnicos e de responsabilidade. Nós temos nas cooperativas um limite de até 30%
da safra prevista. Se você tem até 30% de limite, que é o que as nossas cooperativas oferecem e orientam os produtores, então mesmo que você venha a ter 50% da sua safra, você tem os 30% para você entregar. Mas, por outro lado, a gente vê aquela janela de oportunidade. O cidadão pensa, bom, eu vendi futuro a 550, 570, 600 reais, e agora eu posso vender esse café no mercado a 1.200. Eu vou dizer que não tenho, então, esse café, porque agora essa geada não compromete em nada a produtividade. As lavouras já 70% colhidas, e o que tinha que produzir já estava no pé, já estava garantido. Então, não tem nenhum reflexo. Mas, naquela, às vezes, falta de orientação, vem esse momento em que o cidadão acha que o mercado vai reagir fortemente e vende antecipadamente aí 50%, 60%, 70% da sua previsão de safra. Consequentemente, ele não tem, então, o café para fazer entrega, porque ele não previu, não planejou o seu dia a dia daquilo que efetivamente ele poderia alcançar. Resultado, vem então a grande preocupação. Primeiro, vão transferir isso para o governo, vão transferir isso para o Funcafé, vão transferir isso para as nossas lideranças. Ou então, vou enfrentar um processo e simplesmente não vou entregar o café. Então, veja que qualquer dessas soluções é péssima. O produtor deve fazer o possível daquilo que ele colheu para ele fazer a entrega, porque é muito difícil você conquistar a confiança de um mercado futuro, mas muito difícil. E o Brasil chegou realmente a essa escala de ter um mercado confiável, e os nossos traders, as grandes indústrias, os compradores, eles tinham tranquilidade de que qualquer negócio feito com café no Brasil seria cumprido. Então, seria o pior dos mundos não cumprimento, não entrega do café. Então, nós queremos fazer um apelo, sim. Nós sabemos de alguns que efetivamente não colheram, mas são muito poucos. É um número extremamente reduzido, porque essa safra já estava definida. Então, ele negociou o que ele está acabando de colher agora. Não é a geada daqui para frente. É outra realidade. Mas tem muita gente que negociou safra de 22, 23. Então, quem fez isso entrou no mercado de risco. Quem entra no mercado de risco pode ganhar e pode perder. Então, falta de orientação, falta de mostrar realmente essa imprevisibilidade, nós não podemos ser acusados, porque nós avisamos, nós conversamos, nós mostramos. Agora, eu creio que todo o esforço deve ser feito no sentido do cumprimento dessas entregas do mercado futuro, para manter o Brasil nesse patamar que ele tem hoje de conquista, onde o mercado sabe que os contratos que foram feitos no futuro, eles foram efetivamente cumpridos pela produção, pelas cooperativas, por todos nós. Então, é um alerta que a gente faz, às vezes duro, mas é uma realidade e nós temos que ter essa consciência. É como na nossa vida particular, no nosso dia a dia ou qualquer atividade. Se você faz qualquer negócio de risco, você pode ganhar ou você pode perder também. Essa é uma realidade presente que nos acompanha no dia a dia. E Silas, para a gente finalizar então, agora a gente vai esperar, como o senhor já disse, vai esperar o evento climático desse final de semana para ver como é que realmente as coisas acontecem, se confirma, né, o que está sendo dito aí pela meteorologia. Mas os próximos passos, então, o senhor continua aí, vai ter uma série de reuniões e logo menos o produtor terá uma resposta do suporte que ele vai ter. É isso, então? Exatamente. Vamos fazer com a maior brevidade possível para trazer tranquilidade para os nossos produtores. Essa é uma obrigação nossa, inclusive, de fazer isso com brevidade, dar uma preferência absoluta. E você sabe, Virginia, que quando ocorre sinistro como esse, a planta tem diversas reações diferentes. Então, num primeiro momento, você vê como a planta foi atingida, depois você vê a reação dela com relação a isso. Então, nós vamos ter aí um período curto, mas vamos ter um período para ela mostrar efetivamente qual a necessidade dela. Isso é muito importante também para o projeto.
Silas, eu agradeço a sua presença aqui no Notícias Agrícolas, eu deixo já o convite aberto, assim que o senhor tiver as respostas que o produtor está ansioso, esperando, o convite está aberto, a hora que o senhor quiser, a porta está aberta, a gente está aqui para ouvir e para transmitir esse recado para o cafeicultor. Obrigada, viu? Obrigado você, Virginia, pela oportunidade e, sem dúvida, vocês da imprensa, especializados como são, trazem para os nossos produtores uma informação precisa. Isso é realmente fundamental. Foi uma oportunidade muito boa, nós agradecemos e deixamos o nosso abraço a você e a todos que estão participando de Notícias Agrícolas. Até a próxima, Silas. Até a próxima, Virginia. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Silas Brasileiro. O Silas, ele é presidente do Conselho Nacional do Café e trouxe para a gente aí um panorama do que o setor vem fazendo para dar suporte para o produtor que foi atingido pela geada do último dia 20 de julho. O Silas esteve em Minas Gerais, na Alta Mojana, sobrevoou a área ali acompanhado da ministra Tereza Cristina e, de acordo com o Silas, o próximo passo agora é esperar essa massa de ar frio que a gente vem acompanhando, que tem sim tendência de avançar para o sudeste do Brasil, podendo atingir novamente o Parque Cafeiro, para saber aí como é que deve ficar a condição dessas lavouras. Mas ele adiantou que ele está, junto com o MAPA, buscando uma série de soluções para o produtor, entre elas focando principalmente no pequeno produtor, que corresponde a pelo menos 78% da área que foi atingida. Buscando solução, o Silas trouxe aqui para a gente que deve avaliar o valor a ser liberado para o produtor, qual o prazo, que o CNC busca aí ter o maior crédito possível, avaliar o zoneamento das áreas de produção. O Silas trouxe que desde 94 o Brasil não tem um evento como esse, uma geada forte como essa, então desde então a gente vem ampliando aí a área do Parque Cafeiro, muitas vezes em alguns lugares que não são propícios para a cafeicultura e que está sujeita aí a acontecer o que aconteceu nessa geada do último dia 20. Mas tudo isso está sendo avaliado pelo Silas junto com o MAPA, pelo CNC, né, junto com o Ministério da Agricultura, e a gente segue aguardando aqui para entender melhor como é que deve funcionar esse suporte para o produtor daqui para frente. Em relação à massa de ar frio, você continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, a gente está acompanhando bem de perto para saber como é que deve ser a evolução desse sistema. Qualquer novidade, qualquer atualização você encontra no nosso site. Bom, vou ficando por aqui, eu sou Virginia Alves, agradeço sua companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.